Our doubts are traitors and make us lose the good we oft might win by fearing to attempt. William Shakespeare, em tradução livre. Nossas dúvidas são traidoras ou traiçoeiras e fazem-nos perder o bom que frequentemente podemos ganhar ao temer tentar. Essa é uma advertência que Machado de Assis deixa no seu romance de estreia A Ressurreição, né? E tem muito a se relacionar com Dom Casmurro. As obras mostram relacionamentos sendo corroídos por ciúmes obsessivos de um dos personagens. Bem-vindos ao Strixcast, podcast onde vamos falar de literatura e artes em geral. No episódio de hoje vamos analisar a obra de Dom Casmurro, falar de detalhes técnicos, a influência de Shakespeare, vamos falar de Helen Caldwell e do famoso questionamento, traiu ou não traiu? E em 1900 foi publicado por livro, né? A ele é atribuído o gênero de realismo psicológico. Ele é ambientado no Rio de Janeiro. E uma das coisas que a gente precisa entender ao estudar essa obra é a metalinguagem. E também o narrador. Vamos falar dos dois. O que é metalinguagem? É quando a arte fala de si mesma. É quando num dicionário você tem palavras sendo utilizadas para explicar o significado de uma palavra. É quando num filme você vai ter um filme sendo gravado, um palco ali, né? Você vai ter dentro de uma peça de teatro alguém atuando uma peça de teatro, né? Tem, para quem gosta da Marvel, um negócio muito, muito legal. O Senhor Fantástico, ele, do Quarteto Fantástico, né? Ele encontra um meio de ir pro paraíso, né? E lá o Quarteto Fantástico é recepcionado por um agente do Belmont Paul, que é a representação de Deus ali no universo da Marvel. E aí eles entram na salinha lá e eles deparam com um velhinho, muito parecido com o Jack Kirby, o co-criador da Marvel. E ele está sentado ali no seu escritório, desenhando páginas de HQ e tal. E ele é o Demônio Bobal. Então ele é uma clara referência aos criadores da HQ, ali, aos roteiristas, os desenhistas. Então é a obra falando de si mesmo. A gente está aqui fazendo a obra. É muito legal isso. Lá na DC, para quem gosta, também tem o Presence, dizendo que ele também foi moldado por alguém, né? E aí ele tá conversando com o Lúcifer, ele fala assim, você sabe quem? E esse você sabe quem, né? Dá para subentender-se que ele tá falando mesmo dos criadores. Então, a majestade metalinguística aqui no caso do The Presence, o deus da DC, é que ele sabe ser um HQ e ele tá falando sobre a produção da HQ. É muito incrível. Ou então naquele poema, Os Sapos, do Manuel Bandeira, né? Quando ele está fazendo uma crítica ao parnasianismo na Semana da Arte Moderna, se não me falha a memória. Então tem muitos desses exemplos, né? E é muito importante que a gente entenda isso enquanto estuda Dom Casmurro, porque Dom Casmurro, sendo o narrador, ele usa muito a metalinguística. Machado de Assis utiliza, assim, o livro todo metalinguística com esse personagem, porque ele é o narrador, né? Ele não é onisciente, então é narrado em primeira pessoa, e ele está conversando com a gente, ele está conversando com nós leitores, né? Sobre isso a gente fala um pouquinho mais depois. Mas indo um pouco para a história, Dom Casmurro, ele resolve escrever um livro, né? Ele conversa com a gente por motivo pelo qual ele está escrevendo esse livro. Ele é o narrador, não é onisciente, tudo que ele tem é a memória dele. Ele vai afirmar no livro que a memória dele não é boa. Ele vai dizer também que a imaginação é uma companheira de longa data para ele. Ela sempre esteve com ele, ela é viva, rápida, inquieta. Então, é uma narração meio complicada. Ele vai estar o tempo inteiro tentando te provar que o peixe dele é melhor que o do vizinho. Ele está querendo provar o tempo todo que ele está certo. Ele está querendo mostrar o lado dele, né? E no começo da história, né, ele vai ser chamado de Dom Casmurro por um jovem poeta. E ele vai falar pra gente o seguinte,
Casmurro significa um homem que está na sua, que é metido em consigo mesmo, que não conversa muito. Aí ele fala assim, mas não pesquisa no dicionário não, essa é o significado e tal. Só que aí que entra a história. Se você for pesquisar o significado de casmurro, né, você vai encontrar também que é um indivíduo teimoso, obstinado, cabeçudo. Então você já fica meio assim, né? Então, certo. Deram a ele também, né, o título de Dom para atribuir a ele ares de fidalgo, né, de realeza e tal, para mostrar que ele é grandão. Mas então, ele começa escrevendo o livro, né? Ele vai então explicar, né, por que ele está escrevendo o livro. Ele vai dizer, né, que o fim dele era atar as duas pontas da vida, restaurar na velhice, a adolescência. Ele fala que ele estava entediado. Aí ele vai falar que ele tentou escrever sobre outras coisas, sobre filosofia, direito, mas que ele olhou para a parede assim e viu os bustos pintados, né? Ele devia estar falando dos quadros das pessoas que marcaram o passado dele. E aí eu não acredito muito nisso não. Eu sigo na linha de pensamento de muitos outros, né? De que na verdade ele estava querendo mesmo era justificar os atos dele, né? Não para ele mesmo, mas para o outro, para gente, para o terceiro, né? Me lembra citar Otelo, né? Condenado devera eu ser no ponto mais profundo do inferno se tivesse procedido dessa maneira, sem atos justos. Então, eu acho que ele estava nesse sentido aí, né? E a gente vai para a história. Lá em 1857, Bentinho ia entrar em casa, né? Na sala de visitas. E ele escuta dizerem o nome dele. E quem diz o nome dele é José Dias, o agregado da família. E aí ele vai falar com a Dona Glória, a mãe do Bentinho, que é o Dom Casmurro. Ele vai falar o seguinte, ó, você ainda tem aquela ideia de colocar o Bentinho no seminário? Porque tá surgindo um problema aí, tá surgindo uma dificuldade. Essa dificuldade se chama Capitu. Porque a Capitu e o Bentinho estavam sempre juntos, né? Eles eram grandes amigos. E José Dias, ele vai dizer, né, que eles estavam sempre metidos nos cantos de segredinhos. Ele insinua um namoro ali, aí todo mundo na sala discorda dele. A Dona Glória também ela vai dizer que não vai demorar muito para colocar o Bentinho no seminário. Já já a gente fala por que ela vai colocar ele no seminário. José Dias é um agregado da família, ele tá na família desde o nascimento do Bentinho, né? Um dia ele apareceu lá na fazenda do pai do Bentinho, em Itaguaí. Ele dizia que era médico homeopata e ele carregava uma botica e um manual. Para quem lembrar dos boticários, né, aqueles ajudantes de médicos, os remédios e tal, a botica. Né? E aí estava tendo uma epidemia de febre na região, né, tanto o pai do Bentinho quanto uma escrava estavam doentes, e ele coloca-se a curar os dois, e ele efetivamente consegue. E aí o pai do Bentinho é nomeado deputado no Rio de Janeiro, eles se mudam e tal. E o José Dias vai junto, né? Pedem que ele vá junto com eles. E aí passa um tempo e tem outra epidemia de febre lá em Itaguaí e o pai do Bentinho pede que ele volte lá, que ele cure da febre os escravos que lá ficaram. Mas uma coisa engraçada, muito interessante, que acontecia bastante naquela época, José Dias era um charlatão. Ele não era médico de verdade. E ele é obrigado a dizer aquilo, né? Mas ele tinha o dom de fazer-se aceito e necessário. Então, o pai do Bentinho quis que ele ficasse. Depois da morte do pai do Bentinho, a Dona Glória, a esposa dele, pede que ele fique. E a Dona Glória, ela herda, né, as muitas propriedades de escravos do marido, né? E aí agora eu falo do seminário de novo. Por que que ela vai mandar ele para o seminário, né? A Dona Glória teve um filho antes do Bentinho, só que ele nasceu natimorto. Então ela fez uma promessa a Deus de que se o segundo filho, em palavras dela, vingasse, que esse filho nascesse com saúde, né, e que fosse um homem, ela colocaria na igreja, né, colocaria na igreja no sentido de colocar ele no seminário para se tornar um padre, né? E ela foi até o fim com essa promessa. Ela era muito íntegra quanto a si mesma, né? E a gente fala disso depois. Mas nesse meio tempo o Bentinho ele ficou ruminando aquilo na mente dele. Será? Como assim? Namoro? Juntos nos cantos? E ele ficou, mas
caramba, eu gosto dela mesmo. E ele viu que ele realmente amava Capitu e Capitu também o amava. Eles conversam sobre isso, eles trocam um beijinho e tal, muito, muito bonitinho. Bom, ele efetivamente vai para o seminário, não antes de, junto com o Capitu, fazer uma promessa de que um só se casaria com o outro, que eles iriam se casar no futuro. E ele foi assim, né? Eram as esperanças que ele tinha no seminário, onde ele não queria estar. E lá ele conhece o seu melhor amigo, Escobar. Escobar era filho de um advogado e ele também não queria estar no seminário. Ele, na verdade, queria ser comerciante, né? Ele tinha uma facilidade muito grande com os números, ele era um bom aritmético, né? E eu quero que você preste muita atenção em uma coisa enquanto você estiver lendo Dom Casmurro, né? Se você for reler ou for ler pela primeira vez, preste muita atenção nas datas. Muita atenção. Durante o livro todo, as datas são muito precisas. A gente sabe quando as coisas estão acontecendo. Mas vai chegar um ponto derradeiro na história em que tudo vai ficar meio nublado. A gente vai perder o senso de tempo. Então, fica prestando atenção bastante nas datas. E agora eu quero falar muito sobre um capítulo maravilhoso. Se chama Os Vermes. Tá lá no comecinho do livro. E tem lá uma citação que fala o seguinte: cheguei a pegar em livros velhos, livros mortos, livros enterrados, a abri-los, a compará-los, catando o texto e o sentido, para achar a origem comum do oráculo pagão e do pensamento israelita. Catei os próprios vermes dos livros, para que me dissessem o que havia nos textos ruídos por eles. Meu senhor, respondeu-me um longo verme gordo, nós não sabemos absolutamente nada dos textos que roemos. Nem escolhemos o que roemos, nem amamos ou detestamos o que roemos. Nós roemos. Talvez esse discreto silêncio sobre os textos ruídos fosse ainda um modo de roer o ruído. Maravilhoso! E aí eu vou lá no estudo de Doris J. Turner, né? Eu não vou ler o texto original, porque ele é um pouquinho longo, eu vou ler só a tradução livre que eu fiz do texto. Eu não encontrei nenhuma tradução, então eu mesmo fiz. Ela vai falar o seguinte: pela criação de vermes indiferentes que maquinalmente destroem livros, porque essa é a sua natureza, nós não sabemos absolutamente nada dos textos que roemos, nem escolhemos o que roemos, nem amamos ou detestamos o que roemos. Nós roemos. O Casmurro indiretamente zomba, declarando-o de forma ridícula e desesperançosa seu problema maior, extrair de experiências passadas por meio de seu livro respostas definitivas. E quando além refletimos sobre a canção repetitiva dos vermes, nós nada sabemos, parece que sua resposta interpreta as incontáveis respostas incertas que emergem das questões aborrecidas da narrativa do Casmurro. E eu adoro essa explicação das dúvidas insolucionáveis, né? E aí Ellen Caldwell tem uma afirmação muito interessante no livro dela, né? Não me recordo exatamente o título, mas é algo como Dom Casmurro, o Otelo Brasileiro de Machado de Assis. Ela vai dizer o seguinte: by putting Iago and Othello in the same man, Machado de Assis made a Hamlet, né? Tradução livre. Colocando Iago e Otelo em um mesmo homem, Machado de Assis criou um Hamlet. Maravilhoso! Se você não conhece Otelo, semana que vem eu vou estar postando o segundo episódio do Strixcast e ele vai ser sobre Otelo. Mas se você não quer spoilers, volta semana que vem aqui nesse podcast depois de ter ouvido sobre Otelo. Mas Iago, ele é dado como muitas pessoas dão ele, né, como a encarnação ali da inveja dentro de Otelo, né? E o Otelo é a encarnação do ciúme. É o Iago que incute em Otelo a dúvida, né, de que Desdémona talvez o tivesse traído com Cássio. E é basicamente o que acontece com o Ventinho, né? Ele tem o Iago dentro da mente dele que fala, isso aí tá acontecendo. E aí ele tem o Otelo que fala, caramba, é verdade? E aí quando eles somam os dois, né, ele cria um Hamlet, porque o Hamlet é a encarnação da dúvida, né? Puxa, será que é isso mesmo? Tem muitas dúvidas internas ali. O próprio Bentinho vai dizer em um momento que ele tinha muitas dúvidas na mente, que elas estavam com ele o tempo todo,
Então, dá pra gente defender essas visões, sabe? E aí eu dou créditos, né, ao Marcelo Diego, né, que tem o seu estudo intitulado O Hamlet Brasileiro de Machado de Assis. Lá ele mostra uma visão muito legal, né, quando perguntam a Hamlet sobre Polôncio, se eu não me engano, né, Hamlet vai dizer o seguinte: Not where he eats, but where he is eaten, a certain convocation of politic worms are, and at him, your worm is your only imperator for diet. We fed our creatures else to fed us, and we fed ourselves for my goods. Maravilhoso, tradução livre minha. Não onde come, mas onde é comido, uma convocação de vermes políticos o disputa. Os vermes são os imperadores da dieta. Engordamos todas as criaturas para nos engordarem, e nos engordamos para as larvas. Maravilhoso! Mas o que eu quero dizer com isso, né? É possível que o Bentinho estivesse sendo roído por larvas e vermes, por suas dúvidas, né? Por aquilo que ele desconfia. Poxa, imagina viver uma vida em que o tempo todo você está duvidando, você tem dúvidas na mente sobre as coisas, você nunca tem uma certeza. Você está sempre duvidando das pessoas ao seu redor, das pessoas que você ama. É muito estressante, eu acho. Ele estava sendo comido por dentro, né? E aí eu pulo para outro capítulo, uma ponta de água. Está lá Bentinho no seminário. E José Dias vai lá conversar com ele, né? Ele chega lá e tal, ele vai dar umas notícias sobre a família. E aí o Bentinho pergunta sobre Capitu. E aí José Dias fala, não, ela tá feliz, ela tá alegre, ela tá muito tranquila. Aí ele ensinou que ela pode se casar com um peralta da vizinhança e tal. E aí o Bentinho fica doido. Como assim? Ela tá feliz e alegre se eu tô aqui chorando todas as noites, eu tô muito triste aqui. E aí o Bentinho ele vai falar que começa a se apoderar dele um sentimento cruel e desconhecido. Ele vai dizer que é o puro ciúme. E ele vai falar assim: leitor das minhas entranhas, tal foi o que me mordeu, a repetir comigo as palavras de Josadias, algum peralta da vizinhança. Em verdade, nunca pensara em tal desastre. Então ele começa ali a pensar, né? Nas dúvidas de que talvez a Capitu não fosse mais se casar com ele, se casasse com outra pessoa e tal. Então, Iago aqui, né? Algumas pessoas enxergam como José Dias, mas eu também gosto de enxergar o próprio Bentinho como Iago. Ele mesmo tem a certeza daquilo. É ele que, puxa, é verdade, né? Não sei. Mas tem um Iago ali, sendo ele Bentinho ou José Dias, né? Um coloca a dúvida no outro e o Bentinho efetivamente vai acreditar naquilo, ele vai ficar com muita raiva da Capitu. Ele vai dizer em um momento que ele ficou pensando e pensando naquilo e ele se deu pensando em Capitu entre os dentes dele. Em outro momento ele ainda vai ter os ciúmes de Capitu e ele vai dizer que ele queria ter as unhas dele encravadas no pescoço dela. Então é um negócio meio sinistro. A gente vê que ele era ciumento desde sempre. É muito estranho. Mas então, bom, Bentinho vai sair do seminário, né? Por uma ideia que teve o Escobar. Ele pensou o seguinte: ó, sua mãe fez uma promessa de que daria um sacerdote a Deus. Bom, então, que ela adote um órfão, coloque ele no seminário e pronto, está lá seu padre. E aí ele enxergou aquilo como genial, né? Ele foi falar com a mãe dele falou com o protonotário apostólico, falou com o bispo, todo mundo achou que era tranquilo, e aí ele saiu do seminário e ele foi estudar direito fora durante 5 anos, e quando ele voltou, a gente tem outra citação, outra referência a Shakespeare, né? Quando José Dias e o Bentinho estão no quarto dele desfazendo a mala, pegando ali o diploma, ele diz que escuta uma fada dizendo para ele: Tu serás rei, Macbeth. Tu serás feliz, Bentinho. Muito legal. Aquela profecia do destino, né? Sobre Macbeth, as bruxas do destino. Muito legal, muito legal. A gente sabe que Machado de Assis era um leitor de Shakespeare. Tem muitas obras dele em que ele tem citações de Shakespeare. Dizem até biograficamente, né? Que quando Machado foi se tratar da doença dele, né?
ele levou consigo um exemplar de Hamlet para ler. Então, assim, é muito legal enxergar essa intertextualidade entre os dois. O Capitu e o Bentinho vão se casar, eles vão cumprir a promessa, eles vão ter um filho, né, chamado Ezequiel, que é o primeiro nome de Escobar. E, poxa, os capítulos que se seguem são muito fofinhos, assim, aquece o coração, é muito doce. Mas acaba rápido, é muito triste isso. O Escobar, em um momento da história, vai morrer afogado e o filho do Bentinho, né, o Ezequiel, ele vai continuar crescendo, ele vai, em um momento, ter feições muito parecidas com a do Escobar. É a Capitu que enxerga isso. E agora a gente precisa falar de uma coisa muito importante. Tem um capítulo na história onde o Bentinho vai na casa da Sancha. Sancha é a melhor amiga da Capitu, esposa do Escobar. Dentro da casa da Sancha tem um retrato na parede da mãe dela. E todo mundo diz que a Capitu é idêntica à mãe da Sancha. Elas não são parentas. É um indício ali que o Machado de Assis dá de que, calma aí, não é só porque parece que é. O Bentinho, no momento da história, ele vai dizer, né, que a verossimilhança é a única verdade, né? Da mesma forma que enxergava Otelo. Não era necessariamente aquilo que era fato, que era uma prova, mas aquilo que parecia, né? O lenço de Desdémonas, né? Se você lembrar. Então, só porque ele se parece com o Escobar não significa, né, que ele é filho do Escobar. E é isso que o Bentinho começa a achar depois de um tempo. Porque o Ezequiel, ele tem uma mania de ficar imitando as pessoas. Ele imita todo mundo, mas quando ele vai imitar o Escobar, aí a coisa muda. Dizem alguns estudiosos, dizem que o Bentinho tinha um complexo de inferioridade quanto ao Escobar. Se você for ler lá o colóquio Letras, número 121 e 122 de julho de 1991, lá na Gulbenkian, você vai enxergar naquele trecho onde o Bentinho troca aqueles olhares meio eróticos assim com a Sancha, esposa do Escobar, aqueles toques de mão, quando o Escobar pede que o Bentinho pegue o braço dele, né, para mostrar que ele era forte, ele era um nadador muito bom. Aí o Bentinho coloca a mão e pensa que é o braço da Sancha. A gente pode enxergar ali uma certa inveja, né, pelo que esses estudiosos dizem, que era um complexo de inferioridade, por isso Escobar recebeu, né, o total ódio e ciúme, assim, do Bentinho. Mas só a parte isso, né? E aí ele começa a suspeitar, a duvidar de que Ezequiel fosse realmente seu filho, né? E ele começa a pensar essas coisas em 1872. De novo, preste atenção nas datas. A partir de agora, a gente não tem certeza de nada. As datas são imprecisas, a gente não sabe quando que as coisas estão acontecendo. Tem só aproximações, a gente estima as coisas, né? O Bentinho sai de casa e ele vai assistir Otelo, ele tem a intenção de tirar a própria vida, ele não quer suportar aquela realidade, ele está assistindo Otelo, e aí ele vai chegar no ato em que Otelo mata Desdémona, né? E aí ele fala assim, ué, não sou eu que tenho que morrer, é a Capitu, ela é a Desdémona e ela é a culpada. Legal. Mais um momento, né, em que Otelo é citado na obra. É muito citado, é muito legal. E aí ele vai tentar matar ambos, né? Ele vai fazer ali os seus planos. Ele quase mata o filho dele, Ezequiel, né? Ele coloca veneno dentro de uma xícara de café e dá ele para ele beber, né? Mas no último segundo ele vai lá e tira a xícara. E ele tomou o julgamento dele. Para ele, Capitu traiu, Ezequiel não é o filho dele. E ele vai exilar os dois na Europa, vai mandar eles para a Suíça. Eles vão ficar lá até a morte de Capitu. Ezequiel vai voltar depois, ele vai morrer também em determinado momento da história. E aí a gente passa para o último capítulo de Dom Casmurro, né, que é Ir Bem.
E o resto? É uma clara referência a The Rest is Silence, né, de Hamlet. Aquela famosa frase ambígua, né? Porque rest é tanto descansar quanto o resto. Então, o resto é silêncio ou descansar é silêncio. Eu não acho que ele vai ter silêncio nem descanso, porque as dúvidas vão continuar na mente dele, ele vai continuar com as ações dele na mente dele, os quadros nas paredes, as recordações, as mortes que aconteceram. Então ele não vai ter sossego, né? Ele vai continuar ali naquele estado até que talvez um dia ele sinta remorso e se torne um Macbeth. Então, Iago com Otelo, que é Hamlet, se tornaria Macbeth. Na história, o Bentinho foi juiz, júri e executor, né? A gente só escuta o lado dele, a gente só tem a acusação, a gente só tem o julgamento, mas cadê a defesa da Capitu? Onde está o outro lado? Ah, mas em tal ponto falaram isso. Não, não falaram nada não. A gente não sabe realmente se falaram. É tudo o Bentinho que está dizendo. A gente não sabe se os diálogos da Capitu, do José Dias, do padre são realmente verdadeiras. É o que ele colocou na boca deles. O que importa aqui é o que você acha. Se você acha que Capitu traiu o Bentinho, preciso te perguntar, com base em quê? Como assim? Como que você acha? Você ouviu o outro lado? Você ouviu a defesa da Capitu? Ou você está se baseando somente em uma testemunha? Uma testemunha passional? Poxa, não tem como a gente saber. E até 1960, a crítica literária acreditava que Capitu tinha sim traído o Bentinho. É só em 1960 que a Helen Caldwell, né, no seu O Otelo Brasileiro de Machado de Assis, ela apresenta isso, né? Que, ó, calma aí, Capitu não teve o momento de fala dela de fato. Ela não teve como se defender. A gente só escuta um lado. Na justiça não tem acusação e defesa. Por exemplo, te acusaram de roubar um banco, mas você não roubou esse banco. Mas mesmo assim, você foi julgado e colocado na cadeia sem que você desse a sua versão, sem que você mostrasse que tinha um álibi nem nada. Isso não é justiça, isso não é justo. A mesma coisa acontece aqui. E essa é a genialidade de Machado de Assis. A gente nunca vai saber se Capitu traiu ou não Bentinho. A genialidade dele vem disso. É uma análise de você, leitor. E é isso. Obrigado por me ouvir até aqui. Se você gostou, compartilha bastante. Se você está no YouTube, deixa o seu like aí. Semana que vem eu volto com Otelo. Tchau.